Olha, eu acho que o nível de concentração ele tem que ser alto porque já passou da 10ª rodada, né? Então, nós estamos num momento, uma fase da competição, que agora o time ele tem que estar ajustado para detalhes. Não se permite mais cometer erros, igual a gente cometeu em rodadas anteriores, que até culminou, né, em perda de pontos nossos, que a gente vencia e deixamos escapar a vitória, em situações que a gente veio para um jogo e foi surpreendido. Então, não permite mais isso. Então, o nível de concentração da equipe, o nível de atenção, o nível de foco ele tem que ser altíssimo, né, e até para que a gente possa buscar pontos e fazer o Atlético subir na tabela. Então, esse é o objetivo, né? Onde o Atlético se encontra, está todo mundo incomodado, nós também. Então, nós queremos melhorar, até pelo retrospecto. Se você alterna, né, em 5 jogos, olha, teve 2 derrotas, mas teve 2 vitórias, um empate, então você alterna isso para vitórias, né? Então, não vencer é o que vai te criando incômodo, né? Então, vencer é importante, porque lá atrás a gente aconteceu isso. Ganhamos a primeira em casa, perdemos para o Curitiba, mas já no retorno ganhamos do Guarani. Daqui a pouco empatamos, daqui a pouco ganhamos de novo. Então, você criar essa alternativa de vitórias e nesse balanço, então isso é importante. Como outras equipes, né? Tem perdido, mas tem buscado vitória. Então, o Atlético tem que buscar esse caminho da vitória. O Atlético vem de alguns jogos sem vitória, 3 empates, 2 derrotas. Tá na hora de acabar com essa oscilação, voltar a vencer? É sempre o próximo jogo. O próximo jogo ele é o mais importante e é o que a gente tem que procurar o caminho. É claro que é fora de casa de novo, é na casa do adversário. Se fosse um jogo em casa, a obrigação era grande, a obrigação era de vencer, isso é fato, né? Mas jogamos na casa do adversário, a qual o adversário vem muito bem no mando de jogo em casa. Até fora não tem tido muito retrospecto bom, mas em casa ele tem sido forte. Você pode buscar até os jogos dele. Tem vencido a grande maioria, superou adversários importantes como a Ponte Preta, como o Curitiba, né? Então, a gente viu como o Oeste venceu 2-0, que foi a última rodada em casa que eles fizeram. Agora o jogo da Copa Nordeste que a gente acompanhou, venceu o ABC. Então, é um time que tem se empolgado em casa. Então, por isso que o Atlético ele tem que estar num dia inspirado, forte, muito atento, muito concentrado para buscar pontos. E claro que se a gente conseguir trazer 3 pontos, isso seria maravilhoso. O senhor citou o exemplo do Oliveira, pegando lá atrás a questão do Aspirantes. Tivemos outro jogo do Aspirantes, alguns jogadores apareceram bem. Essa oportunidade, de repente, o Oliveira começa a ter, assim como alguns jogadores que estão se destacando, eu vi, acho que o Lucas foi bem no jogo passado, o goleiro, é um indício de que, aquilo que o senhor disse, terão oportunidade no time de cima e também é um recado para quem de repente não está querendo jogar no Aspirante, é por aí? Não, com certeza. Por exemplo, o Jefferson atuou contra o Internacional, foi titular no sábado contra o Vila, né? Então, isso foi importante para nós, para dar uma referência, até pela minha tomada de decisão com relação ao goleiro. Como eu disse, do Oliveira. Por quais motivos eu levei o Oliveira para o banco contra o Vila? Justamente porque o Oliveira foi muito bem contra o Internacional pelo Sub-23. E o de praxe, a gente levar um zagueiro só para o banco. Você vê que engraçado, eu levei 2 zagueiros para o banco contra o Vila, que foi o William e ao mesmo tempo o Oliveira. Por mérito dele, por ele ter ido bem contra o Inter, para dar até motivação. Chegou no jogo contra o Vila, eu precisei usar os 2 zagueiros, porque os 2 acabou saindo, tanto o René como o Lucas Rocha, eu tive que usar os 2. Né? E o Oliveira entrou muito bem. Talvez se o Oliveira não viesse jogando, não viesse tendo ritmo de jogo, o William ainda jogou, mas poderia estar frio, sem time de jogo, sem time de competir, e aconteceu alguma coisa adversa. Então, tá o recado, né? O recado para todos. Por exemplo, esse último jogo, um atleta que sempre foi questionado no clube, até por nós mesmos, o Wesley Natan, na minha opinião, ele foi bem contra lá contra o Santa Cruz. E vai estar no banco já de novo nesse jogo, né, fora contra o Sampaio. Por quê? Por mérito dele, pelo que ele fez contra o Sampaio Correia, contra o Santa Cruz. Então, eu acho que o Sub-23 tem sido importante. Quem acompanhou o Avaí ontem, e o Atlético Paranaense, como eu acompanhei, 5 jogadores do Avaí da Série B, que jogaram ontem. Inclusive, um que já foi titular, que é o João Paulo, lateral esquerdo, e o próprio Kozinski, que é o goleiro, que foi titular na Série A o ano passado. Então, todo mundo está usando essa referência do Sub-23 para poder dar ritmo de jogo e ver novos jogadores, e inclusive para dar oportunidade a esses jogadores que não vêm jogando. Então, para nós tem sido importantíssimo.